Bom, a construção desse Aviões Fantas, ela acontecia há um ano atrás. Na verdade, o show era para ter acontecido há praticamente um ano atrás. E eu não tinha a mínima ideia que ia ser tão grandioso. Eu sabia que ia ser grande, mas assim, eu não tinha a noção do impacto que isso ia gerar, não só em quem assistiu ali, mas como isso chegou para fora daqui do estado do Ceará, em tantos outros lugares. Atenção, Celso, seus lugares. Amigo, qual é a ideia, ó? Puxou aqui, e aí na hora que ela chegar em cima que você pula. E 5, 4, 3, 2, 1! Sejam bem-vindos ao Aviões Fantasy. Oi, amigo. Como tá bem? Tô te ouvindo. O que você manda? Show de bola. Ei, quero que tu dê uma escutada aqui nas coisas, pra ver o que tu acha. Qual é a música que você vai colocar? Abertura. Então, o Lucas está trabalhando organizando a música que foi criada, a trilha, né, de todos os momentos que acontecem no show, só que ele tem que mandar de uma maneira específica, que chama-se VS, né, que ele está numa sessão que tem 120 canais, 120 linhas de instrumento gravados, né, então isso agora é um desenho de estúdio para que isso chegue certo, de maneira correta lá no VS, né, do Orleans, que é quem vai soltar, que trabalha com o Xande, né. Mas é isso, agora a gente está indo para o balé. Ainda faltam uns 15 minutinhos para a gente chegar lá, mas a gente está com tempo suficiente para isso. E vamos que vamos. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Alguns eu já conheço, já trabalhei. Outros eu quero dar as boas-vindas. Estou muito feliz porque o que a gente vai fazer aqui acho que nunca foi feito. Eu vou me arriscar a falar em relação ao Brasil nesse sentido, tá? Só para vocês terem ideia, nós temos um palco giratório de 6 metros de diâmetro que é controlado por um computador, que ele gira de acordo com a música. Nós vamos ter 3 escadas, uma de 3,5 metros de altura, que vai ser manipulada por vocês, por uma equipe de bastidores. Nós temos a primeira catapulta que está sendo feita aqui no Brasil, aquele que nem Michael Jackson, o cara sai e pula. Nós temos 2 elevadores de palco que levantam pessoas. Um de vocês vai voar do teto e cair, vai ter um equipamento de voo que vai simular uma queda simultânea. O nosso grande desafio é entender como vocês, como parte dessa engrenagem, vão somar ao que está acontecendo. Mas uma pergunta para vocês agora, fora as coreografias que vocês vão dançar, né, são os momentos do show. O que traz isso para vocês? Isso que eu queria entender também, né? Começa com um show, no sentido de espetáculo, de uma coisa te trazendo para a atmosfera da temática. E depois ela vai trazendo a nostalgia, a emoção. São as músicas muito importantes e que todo mundo que vai estar lá, inclusive a gente, cresceu ouvindo isso e vai ouvir de uma nova forma. Eu acho que todo ano tem uma coisa diferente, mas esse ano vai ser algo que nunca foi visto, principalmente pelas músicas. A história do Xande contada de várias formas com um tema totalmente diferente. Massa, né? O conceito do show, ele mudou. A primeira ideia no ano passado, que o show era para ter acontecido em 2024, o conceito do palco era tudo que voa. Por conta que o Aviões do Forró, que originou depois Xande Avião, nesse sentido, traz essa ideia do avião, de voar e tal, é tudo que voa. Quando começou a retomar a ideia de fazer o show agora em 2025, o Xande olhou e falou assim: eu quero que as pessoas se sintam à vontade para elas se vestirem do jeito que elas quiserem. Eu não quero colocar um tema. Ele quer que a pessoa vá com a fantasia que ela quiser ir. E aí surgiu o tema. Seja o que você quiser. O tema não tem tema. Então a ideia do seja o que você quiser ser, né? Seja o que você quiser, ela está dentro de tudo que a gente está trabalhando aqui e cria uma narrativa de momentos para emocionar o público e fazer essa conexão ser ainda mais especial. O que torna um show especial hoje em dia? O que torna aquele momento que você assistiu aquele show que você se emocionou? A emoção. Então a gente vai brincar com a emoção de uma maneira muito forte e trazer as pessoas para viver esse universo. Quebrar essa quarta parede e emocionar. Quando acaba o show, quando apaga as luzes do palco, né, a gente fica no ônibus, então no avião, eu fico vendo o show, cara. Show de
tudo você imaginar. Internacional. Aí eu fico mandando pro André manda pra mim, manda pra ele. Tu viu isso aqui, fica juntando coisa. A gente tava com praticamente quase esse show todo montado por fãs que não teve. Do ano passado. Então a gente acrescentou algumas coisas, eu tô pensando no próximo ano já. Já tô pensando. Eu lembro como se fosse ontem, assim, a gente estava lá na sala do marketing, no andar de baixo, lá na Vibe, e como é que eu apresento um projeto, né? Geralmente, eu não faço um PowerPoint. Eu consigo muito mais vender explicando como se eu estivesse te contando uma história. E a abertura, ela se transformou para o seja o que você quiser ser. Então, a ideia é como se eu criasse uma reprogramação. Sabe quando a gente vê aquelas coisas de filme de ficção científica, que aparece aquelas coisas na tela? Então, o nosso show, ele começa na abertura com esses glimpses. Então, aparece seja o que você quiser, Xande de avião, como se tivesse um vírus adentrando no sistema, sabe? E aí aparece o Xande como se fosse, sei lá, um viajante do tempo, né? Com a roupa preta e tal. Ele olha para o público, no telão gravado, em croma, coloca o capacete e depois ele é sugado por um portal. E aí, pessoal, a gente está aqui hoje no dia de gravação com o Chroma. Nesse momento a gente vai pegar algumas imagens que a gente vai utilizar na abertura do show em alguns outros momentos. Então esse é um momento muito importante, que com esse material a gente vai fazer toda a criação de conteúdo para aplicar isso dentro de uma concepção geral, né, de uma concepção maior. Você está tipo um quarto, isso, mais ou menos assim, isso. Pode virar, isso. Acesso liberado. Chegamos aqui na Casa Vibe. A gente está aqui nos últimos ajustes, eu estou aqui na Casa Vibe, são 9 da manhã. A gente marcou com o técnico, ele está preparando o estúdio aqui. O que a gente vai fazer, né? Hoje a gente vai organizar todas as trilhas. O Emanuel, que é produtor musical aqui da Vibe, para entender se está tudo certo, para que não tenha nenhuma surpresa, né? Quando a gente for lá pro Castelão. A escada vai parar. Parou! Cara, parabéns, o cara voltou. Caraca, animal. Eu falei, cara, como é que a gente pode brincar com o público para o público se divertir com essa abertura? Então a gente engana que o Xande entra no palco 2 vezes. Então isso gira e depois ele desce, ele ordena que todo mundo desça, o Xande ordena que todo mundo desça. Eles descem marchando estilo Michael Jackson, uma coreografia inspirada na marcha do Michael Jackson. Ele vai para a ponta da passarela, os 20 bailarinos ficam na ponta da passarela, é feita uma evolução, e aí quando ele vai tirar o capacete, eu apago tudo. Eu só acho que tá muito contínuo. Tipo nos tiros. É nos tiros. Fum! Prum, prum, fum! Tucutu, tucutu, frum! Direita, esquerda, frum! Fum, 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 fum! Entendi. Tá entendendo? Tipo assim, tan, tan, tan. E aí aparece o Xande no telão novamente, só que agora ele aparece olhando no espaço e colocando um capacete. E foi muito legal não ter dado certo, porque ele não tava conseguindo colocar o capacete, que a roupa veio muito ruim. Porque é só... Atenção. Vou rodar, mais fechado. Subir.
teve um take que ele fez isso. Na hora que ele fez isso, eu consegui com inteligência artificial montar você e você começa a cair. E aí eu fiz um portal sugando ele. E aí, do nada, ele suga e começa um ator a descer voando no palco. O Xande entra de novo no palco, só que agora descendo aqui em gravidade zero, voando do teto pro chão, numa imagem linda, abre um sol assim, e aí do nada ele some de novo. O que a gente vai fazer? Na simultânea aqui ao redor, você vai criar uma máscara para quando ela chegar, né? E aí a gente coloca ao vivo, fantasy ao vivo, alguma coisa assim, e tipo, sabe, umas coisas tipo como se fosse aquele visor da câmera. O que você manda, amigo? Olha só, o que eu queria falar contigo é o seguinte. Pelo roteiro do André, a gente tem várias questões que precisamos acertar contigo para entender como é que Xande vai fazer. A primeira delas é o seguinte, a gente tem uma cena com o Xande saindo do camarim. Quinta a gente grava o vídeo. Eu só preciso bater com você quando é que a gente consegue gravar essa voz dele, do Inquilina. Cara, amanhã ele vai ter ensaio, a gente já pode gravar amanhã. O que é o texto? Não, é o Inquilina. É ele cantando a primeira parte de Inquilina naquele arranjo lá, entendeu? Tu vai me entregar o cenário pronto desse roteiro todo, né? O que eu vou fazer? Quarta-feira eu tenho um pré-light de madrugada para organizar isso, porque a gente tem que iluminar toda a parte embaixo do palco, tá? E eu tenho que treinar todo o telão de LED, que tem um telão de 3x6 atrás também, que a gente vai utilizar na gravação. Então a minha ideia é deixar tudo isso funcionando na parte de luz na quarta-feira. Eu vou precisar de luz aqui dentro. A cena é o Xande saindo daqui de dentro, então vai ter uma porta e tal. Então, luz e fumaça aqui dentro. O início, quando a câmera chega, é meio sombrio, então vocês podem jogar só uma luz com uma textura rasgando ali na porta. A música ela só começa a pulsar na hora que a galera vem de lá pra cá, a música começa a pulsar. E mesmo quando ela começa a pulsar, eles estão com uns sticks que brilha, que tem luzinha. Então aqui eu não posso acender muita luz. Eu pensei em ficar com a luz de contra, que o LED atrás é como se fosse um nome instante com um monte de jarague atrás piscando e luz quente. Aí a gente tem que colocar uma escadinha aqui, deixar isso limpinho, pra ele catapultar. Que é a hora que ele sobe. Aí você pode fazer ele faz um... Entendeu? Se você vê, ele faz um tum, e esse tum é a hora que ele sobe. Você pode subir alguma coisa por detrás, talvez a sombra ficar maior, porque agora eles vão fazer uma formação ao redor do Xande. Beleza. Aí... Mas você entendeu a ideia das sombras, né? Sim, entendi sim. Valeu, tchau, tchau. Pouca coisa pra ajustar, né? Não tem nada pronto ainda, não tem um vídeo renderizado ainda, mas tudo bem. Hoje falta o quê? Só uma semana, né, pro show. E aí eu trago um outro elemento de surpresa. Por que não trazer o público para os bastidores? E a gente entra como se fosse uma câmera ao vivo dos bailarinos que estavam em cima do palco, andando e correndo por debaixo do palco, que está todo iluminado, todo preparado para esse take. Aí ele chega na porta do Xande, que é um camarim de troca rápida, que a gente vai aproveitar para ser esse camarim. Vai ter escrito Aviões Fantasy, Xande Avião. E aí aparece a mão, faz tum, tum, tum. Vem, Xande, devagar. Você foi despejada do meu coração e vai morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a melhor inquilina. E aí eles andam, aí os bailarinos deixam o Xande volta em primeira pessoa por todo o caminho que já tinha sido passado, só que agora a câmera pegando ele de frente. E aí ele chega, se posiciona na catapulta, foi feita uma catapulta hidráulica, primeira vez que está sendo utilizada também. Aí o que eles estão fazendo? Ontem a gente já testou ela funcionando, ele colocou um contrapeso para ela subir mais rápido ainda. Mas ela é de ar comprimido, tem um cilindro aqui embaixo, tem uma máquina de ar comprimido que está lá em cima. E aí essa máquina, você é impulsionado pelo ar comprimido. E aí vai ser a primeira vez que isso aqui vai ser usado, né? Isso... legal. Isso...
5, 4, 3, 2, 1! Ele é catapultado e aí reaparece os dois sósias dele. Eles sobem nas escadas, na hora que ele começa a cantar e começa a ter fogos 360 graus, a escada começa a girar com ele cantando. Rodou! Ele vem na passarela, o balé tá na passarela, e aí no final eles fazem uma pose, né? Os dois vão pro chão e ele levanta o braço e finaliza. Só que a diferença agora do que foi feito em 2023 para o que foi feito em 2025 foi a proposta de narrativa que mudou. Então não é só um prelúdio de abertura. Ela é uma música que é um arranjo musical de uma música conhecida do artista, que a performance ela vai estar dentro da música. Quando eu apresentei, que eu falei antes de mostrar a música, o Xande falou, não, isso não vai dar certo, não. Antes de eu apresentar a música, eu acho que na cabeça dele era muito impossível essa música virar uma batida eletrônica para ser uma música de abertura do show. Me valeu, eu acho que por aquela ideia sua de fazer o bastidor como se fosse ao vivo. Amigo, mas tá ótimo. E pro vídeo tem perfeito. Sério? E gente, é um take único. É um take único. Você é foda. Então agora que vou Essa foi a música que você falou, jamais daria certo pra fazer uma abertura. Mais lascada. A narrativa, se você parar pra pensar, da abertura, ela gera expectativa. Apareceu o cara, colocou o capacete, revelei o artista, não é o artista. Apareceu de novo o artista, não sei o quê, e o cara tá descendo agora voando, não é o artista. Uma câmera agora que tá transmitindo nos bastidores, então é uma série de fatores que acontecem pensados de uma maneira estratégica para gerar essa montanha-russa de emoções. Um bom diretor artístico ele tem que trazer essa sensação para a plateia. Eu acho que uma das cenas que mais mexeu comigo quando aconteceu foi quando no topo da escada tem um take que o Xande ele para e fica assim, ó. Ele olha assim, tipo, meu Deus, isso aqui realmente aconteceu como a gente planejou, sabe? Então, tipo assim, é muito louco, é muito maluco isso. De frente! Volta, 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 volta. Junto! Ok? Pelo amor de Deus. É de costas nessa hora. Posição do meio agora. Juntou. Prepara. Vai, 1, 2, meias e já! É porque eu tenho que esperar chegar aqui pra pular, entendeu? Aí, quer que ele fique como? Amigo, assim, ele tá assim, ó. Eu preciso que ele fique aqui, ó. De frente. Ele não pode fazer isso, ó. Ok. Se tiver que... Mas do outro lado não tem escada não, macho. Porque no meu pensamento ela ia manobrar aqui, é tanto que eles Amigo, por isso que eu perguntei pra que lado a escada entra e sai. E eu disse lá direito. E o Alan disse desse lado aqui. Aí lascou tudo agora, porque eu fiz o programa todinho ali, ó. Vamos ver se ele tá no piano, André. Calma, bebê.